Olá, tudo bem? Você está no novo episódio do podcast Política Real. O entrevistado da semana é de Americana, mas atualmente é vereador aqui em São Paulo e vice-presidente da Câmara. João Jorge. João, valeu por ter vindo. Senhor. Valeu por ter recebido. Tudo bem, meu amigo? Ter aceito o convite. Honra minha, né? Meu velho amigo Ilcinho, de tantas lutas, né? Partidárias, trabalho, campanha, vida pública. E hoje aqui como entrevistador. Parabéns, tem feito muito sucesso o teu podcast. Não. João, começar por Americana. Você foi vereador em Americana, foi candidato a prefeito. O que te trouxe para a política? Para a política? A paixão pela política. Mas de moleque, de jovem? Não, você disse, eu sou de Americana. Se você me pergunta, eu sou de Americana. Minha vida toda foi americana. Migrei para São Paulo há 20 anos. Por conta da política. Mas eu nasci numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Jaborandi. Jaborandi. Perto de Barretos. E meu pai foi vereador ali nos anos 60. Anos 60. Eu sou de 59. Então, nos anos 60, quando meu pai era vereador, eu tinha lá 8, 9 anos. Seu pai é falecido? Idade do Joaquim, que o Joaquim tem hoje. Seu pai é falecido? Meu pai faleceu em 91. A mãe é viva, né? Que eu vejo que você vai lá visitar. Visito. Não passo mais que 2 semanas. Passa lá numa pastelaria para comer um pastel e tomar... No Mercadão Municipal de Americana. Tomo Guaraná Esportivo, que é o Guaraná da região, fabricado em Santa Bárbara do Oeste. E meu pai foi vereador. Né? Eu, menino, então despertou ali a minha paixão pela política. E depois, já nos anos 80, quando houve a anistia para aqueles que foram exilados ou caçados pela ditadura militar, meu pai observava muito um cidadão chamado Leonel Brizola. E eu acompanhava o Brizola, e gostava do Brizola. Tanto que a minha primeira filiação, muita gente não sabe isso, foi no PDT. Ah, foi no PDT. Que era o Partido Democrático Trabalhista do Leonel Brizola, que havia perdido o PTB lá atrás, que era do Brizola, ele perdeu para Ivete Vargas. E eu me filiei ao PDT, em Americana. Então tem essa coisa do meu pai, né? Que eu acompanhava ele. Eu estava dizendo, como o Joaquim, que tem 8 anos hoje, me acompanha, mas o Joaquim prefere o futebol, assim, né? Palmeirense, né? Eu sou corintiano. E você é muito corintiano. E meu filho também. Corintiano também? Nossa, corintiano roxo. Eu dei sorte que eu... Estraguei a criança, sabe? Que não usa verde, não usa verde. Olha só, já o Joaquim usa bastante verde. Então, eu depois em Americana, lá no final dos anos 80, né, eu me filiei então ao PDT. Tinha um político lá famoso, americano, um mito, né? Era uma referência para a cidade. Dr. Valdemar Tebaldi, um médico, um político assim de centro-esquerda, PDT, e eu gostava muito do PDT, gostava do Brizola, gostava dele. Me candidatei a vereador em 1988, em Americana pelo PDT, e me elegi bem, fui bem votado, cumpri um mandato pelo PDT. Isso é Americana? Americana. Cumpri um mandato pelo PDT. Em 88... assumi 1º de janeiro de 89 até 92. Em 92 eu sou convidado pelo Vanderlei Macris. Para se filiar ao PSDB. Ao PSDB, que você conhece muito bem o Vanderlei Macris e trabalhou com o seu filho Cauê Macris. No governo João Dória. Vocês trabalharam. O Cauê é meu grande amigo. O Cauê cresceu dentro de casa. Ou os meus filhos na casa dele. O Israel e o Cauê são muito amigos, né? E em 92, então, eu migro para o PSDB a convite do Vanderlei Macris e sou candidato a vice-prefeito do Chico Sardelli. Chico Sardelli, o atual prefeito de Campinas. Atual prefeito de Americana. De Campinas, atual prefeito de Americana, o Chico Sardelli. E assim começou minha vida pública eleitoral mesmo, né? Disputando a eleição e vencendo a primeira como vereador americana. Você migrou para São Paulo quando você veio trabalhar na MTU, na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos? Antes, sim. Antes. Porque essa minha relação com a Cris também me aproximou do Mário Covas. Então, em 94, quando o Mário Covas é eleito governador, ele foi reeleito em 98, né? Em 94, o Mário Covas é eleito governador e Fernando Henrique eleito presidente da República. E o Macris volta como deputado estadual. E eu começo o meu processo de migração para São Paulo, em 1995. Você foi vereador em que ano?
Eu fui vereador lá em 88. 88. É. Em 94, né, tá indo agora para 30 anos, eu comecei o processo de imigração. Mas em 2004, o Vanderlei Macris ajuda a eleger um vereador na cidade de São Paulo. Não sei se você se lembra, do Adolfo Quintas. Adolfo Quintas, lembro. Da Zona Leste. Emilino Matarazzo, presidente da associação. Isso. Em 2004, essa eleição. E o Macris pede para eu... Nesse ano, inclusive, em 2004, eu fui candidato a prefeito de Americana, com Vanderlei Macris de vice. Vanderlei Macris de vice. Eu brinco com o Macris. Falo, Macris, você não coloca no seu currículo que foi meu vice, né? Mas eu coloco no meu. Eu coloco no meu, né? Uma honra, Macris tão grande, né? Uma referência nacional. 50 anos como deputado federal, né? A vida toda deputado. E tem chance de voltar agora, viu? Tem chance agora? Tem chance, porque tem 3 deputados à frente dele que disputam prefeituras e deve vencer. Depois o primeiro suplente é o Serra, que a gente não sabe se o Serra assume ou não. Certo. E aí o segundo suplente, o Macris. Então o Macris ajuda a eleger aqui em 2004 o vereador chamado Adolfo Quintas, em primeiro mandato. E eu já bastante experiente, né? Eu tinha sido vereador, candidato a prefeito, era chefe de gabinete do Vanderlei Macris anteriormente. E ele fala, você não quer mudar para São Paulo de vez, uma vez que você já tem essa relação com São Paulo? Eu já havia sido gerente da CDHU Campinas, né, com o Alckmin, governador. Eu vinha muito para São Paulo, estava aqui, trabalhava na Lesp. E o Macris, você não quer montar o gabinete do Adolfo Quintas para mim? E eu venho, monto o gabinete do Adolfo Quintas em 2005. E em 2006 já saio candidato a deputado. Aí começa a minha história na cidade de São Paulo. Em 2006 vereador, você foi candidato... Em 12. Em 12, mas a primeira você perdeu. 12 eu perdi. Perdeu e continuou construindo a sua candidatura para a próxima. Isso. Mas o que te fez decidir ser candidato a vereador num país, né? São Paulo é um país. Você fala assim, eu acho que eu posso ajudar a cidade como vereador. Qual que foi esse momento dessa decisão? Na verdade, Wilson, a eleição chave para isso foi a eleição de 2006, de deputado estadual. O Macris, até então, ele era deputado estadual, ele resolve candidatar a ser deputado federal. Eu falei, então eu vou para estadual. O Macris resistiu muito. Me permitia deixar eu ser candidato estadual. Mas eu sou persistente e eu vim para a vida pública para disputar a eleição. Lembra? Acabei de falar, eu comecei em 88. Eu não vim para ser presidente do metrô. Eu não vim para ser presidente da Sabesp. Eu não vim para ser secretário de Estado. Posso até ser, como já fui secretário da Casa Civil do Bruno Covas. Isso. Mas eu gosto mesmo do processo eleitoral, especialmente do parlamento. Então, em 2006, eu saio candidato a deputado. Você acha que ter mandato é importante? É muito importante. Para quem gosta da vida pública, da paixão, do debate, de discutir a cidade, discutir o Estado. Por isso que eu me candidato, inclusive. Como eu tinha essa história em Americana, e eu já estava em São Paulo há um ano, vou deixar claro isso. Eu me candidato a deputado estadual em 2006, eu faço 26 mil votos. E aí nasceu... Desculpa, em 2006 eu candidato a deputado... Nasce, então, o grande interesse pela cidade de São Paulo. Porque eu faço isso, assim, chegado aqui um ano antes, eu faço 8.500 votos aqui na capital. Sem dinheiro, sem gente, pouquíssimo apoio. Por exemplo, tinha alguns contatos seus da época que eu fiz algumas dobradas. Foi o que me deu um pouco de densidade para eu fazer esses 8.500. Vou citar para você 3 que você conhece bem, que eu fiz dobradas. Walter Feldman. Valtinho. Edson Aparecido. E... Paulo Renato. Né? Você chegou a trabalhar coordenador. Você trabalhou com o Paulo Renato. Isso. Da campanha do Paulo Renato para deputado federal. 2006. Depois trabalhei com ele e voltava para Brasília. 2006. Eu acho que foi 2006. Eu dobrei com ele. Quem pilotava essa parte das dobradas era o Walter. Lembra do Walter? Lembro. O Walter, eu fui no escritório e tal. Então, eles faziam os santinhos para mim, que eu não tinha dinheiro. Então, esses 3 que eu citei, o Feldman, o Edson Aparecido, o Valtinho, o Dr. Pinotti, médico, lembra? Fazia os santinhos, eu distribuía, fiz 8.500 votos aqui. São Paulo. E isso foi 2006. Quando foi 2008, eu já queria ser candidato a vereador. Mas olha que interessante, um pouco de bastidores da política aqui pro teu podcast, até porque eu sei que muita gente que está na política, ou que quer ser político, que quer ser candidato, assiste você. Olha que interessante isso. Então eu já penso em ser vereador. Eu trabalhei com o Adolfo Quintas um ano só
Só um ano vereador. Mas uma crise que me trouxe. Em 2006, então, eu saí candidato a deputado, faço 8.500 votos aqui na capital. Então, já em 2008, eu quero ser candidato a vereador aqui. Uma crise me liga e fala assim, João, não é legal. Eu te coloco de chefe de gabinete de um vereador. Você fica um ano lá. E em seguida, você quer sair candidato a vereador? Pô, não é legal para mim, principalmente eu que te coloquei. Eu falei, Macris, não vou te trazer esse constrangimento, essa dor de cabeça. Fique tranquilo. Não sairei candidato a vereador em 2008. E não saí. Eu cumpri uma quarentena de 7 anos. Os 3, porque eu fiquei um ano só com vereador, aqueles 3 anos, e mais 4. 7 anos depois, eu saio candidato a vereador. Em 2012, e perco a eleição. Fiz 13 mil votos, eu sim, 13.400 votos. Só de quanto? Precisava de 25 na época. E esperei mais 4 anos, em 2016, e aí eu vou contar uma história interessante aqui. 2016, em 2015, eu trabalhava na EMTU. Eu passei, inclusive, assim, para aquele período, lembra daquelas grandes manifestações que tinham por conta de um aumento de passagem? 20 centavos. E existia lá aquele, eu esqueci o nome do grupo de estudantes, o movimento estudantil fez, né, depois não é só os 20 centavos, né? Isso, aquela grande manifestação, incêndio de ônibus, paralisação, e eu era gerente operacional. Ao longo do tempo combinou no impeachment da Dilma. Exatamente. Ali que começou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E eu era gerente operacional da EMTU. Você trabalhava com o presidente, era o chefe de gabinete? Chefe de gabinete. E eu trabalhava em Joaquim Lopes. Eu trabalhava em São Bernardo do Campo como gerente operacional. E eu passei por todo esse período absolutamente estressante de ter que controlar e gerenciar o sistema metropolitano de toda a capital naquelas operações. Sofri muito. Para quem não é de São Paulo, a MTU faz o transporte sob pneus. Tem agora o VLT em Santos, mas sob pneus principalmente, que interliga os municípios, não são ônibus municipais. Interliga São Paulo com Guarulhos, São Paulo com Itapecerica, Campinas com as cidades da região, Santos com as cidades das regiões. Exatamente isso. E era cansativo. Naquele período, você lembra que quase invadiram o Palácio dos Bandeirantes, paravam rodovia, queimava terminal, ônibus. Eu gerenciei todo o transporte metropolitano naquela época. Ao final desse movimento, eu peço ao doutor Joaquim, eu quero ser candidato a vereador, pô. Eu não queria ficar preso em São Bernardo. Me arruma uma função, um cargo no centro da cidade, na sede, me transfere para lá. E ele me transferiu. Era 15 de novembro. E eu trabalhava lá e você era o chefe de gabinete. Em determinado momento, vou contar aqui que esse cara tem experiência política como ninguém tem, em 2015, né? Ele que já havia trabalhado lá atrás com Mário Covas, com Bruno Covas, Paulo Renato, me chama e fala, João, você não quer conhecer o João Dória? A gente está pensando, preparando o João Dória do zero. O João Dória era conhecido pela televisão e não era ainda de uma grande emissora. Era de uma pequena emissora. Eu digo que eu peguei o João Dória com menos 1%. É verdade. O Wilson me chama, então. O Wilson estava construindo naquele momento. O Paulo Matias, que é dono desse espaço aqui do nosso podcast, ele também estava nesse grupo dos... Eu me lembro. Tá o Paulo Matias, Paulo Leite, o Jorge Damião e o Júlio Semeghini. Eu me lembro. E o senhor me chama um dia lá mesmo, né? Ô, João, olha, você é pré-candidato a vereador. E tinha o André Matarazzo, que era pré-candidato. Eu estava pensando em apoiar o Bruno Covas, até te falei, né? Falei, olha, vamos conversar com o João Dória. Vamos apoiar o João Dória. E eu falei, Ilcinho, mas eu quero apoiar o Bruno Covas. E o Ilcinho me deu uma notícia que mais tarde o próprio Bruno me daria. Ele falou, João, o Bruno não vai ser candidato nessa. O Bruno não vai ser candidato. Pode fechar com o João Dória, pode apoiar o João Dória. E você me levou para conversar com o João Dória. Dali nasceu uma relação muito grande. O Bruno acabou sendo vice. E nós preparamos, né? O Dória ganhou as prévias internas do maior, principal candidato era o André Matarazzo. Você era uma das principais pessoas de mobilização. Fomos umas 2, 3, 4 vezes lá no teu prédio, né? Que você levava as lideranças, Sim. pôs o seu... colocou teu time para trabalhar, para ajudar. Sim. Principalmente nas regiões da Zona Leste, onde Sim. você tinha muita base. Sim. Eu lembro disso. Você foi importante no processo pro João Dória. E vencemos as prévias. Você capitaneando, coordenando todo o processo eleitoral do João Dória prefeito.
Depois tivemos todos juntos também né? E eu me elejo com o Dória. Isso. Já me elejo bem. Fui de 1000 candidatos naquela oportunidade. Eu fui o 19º mais bem votado da cidade. Me elejo. Virei líder do governo João Dória. Virei presidente do PSDB. Devo muito ao João Dória. Cresci bastante com ele. Você, primeiro mandato de vereador, qual que foi o seu maior desafio quando você chegou na Câmara? No primeiro mandato? Eu já chego com alguma experiência, né, Wilson? Lembra? Eu fui vereador no interior de São Paulo. Eu trabalhei com um gigante como... Mas isso te ajudou? Porque, Vanderlei Macris. Devido às proporções, Americana é uma cidade grande do interior. Ajudou. Mas é menor que São Paulo, ajudou. Né? Ajuda. Eu tinha um marqueteiro lá no interior de São Paulo. O jogo político das câmaras, mesmo sendo do interior, é muito parecido. Mas muito parecido. Eu vou dizer uma coisa para você que dizia João Miras, que foi... um marqueteiro do interior de São Paulo. Quando eu venho para São Paulo, o João Miras me disse o seguinte: João Jorge, quem faz política no interior de São Paulo faz política em qualquer lugar do país. E assim foi. Claro que eu chego discreto na Câmara de São Paulo, mas bastante impulsionado e, inclusive, para usar uma palavra muito em moda, empoderado pelo prefeito João Dória na oportunidade. O João gostava muito de você. Gosta, né? E eu sempre gostei de conversar, Wilson. Eu sou um político declaradamente de centro. Então, eu não tenho dificuldade de conversar com o PT e os partidos mais à esquerda. Eu não tenho dificuldade de conversar com os partidos mais à direita, embora eu seja um político de centro. Tanto que quando o Bruno Covas quer aprovar a reforma da Previdência, que o nosso querido amigo João Dória não conseguiu fazer passar a reforma da Previdência. O João Dória estava muito convicto que a reforma da Previdência era muito importante, e era, tanto que o Bolsonaro fez depois a Previdência Nacional, a federal, ele fez depois em Brasília. O Dória estava muito convicto e que tinha que aprovar e que os vereadores tinham que votar, acabou não passando. O Bruno, já com essa experiência do Dória, que daquela maneira não deu certo, viu que eu tinha facilidade de relação na Câmara, me chama para ser o secretário da Casa Civil e converso muito com ele para que eu conversasse com os partidos. Se eu não me engano, ele me chamou em setembro ou outubro. Em dezembro, aprovamos a reforma da Previdência Municipal. Por quê? Porque eu gosto desse... Eu sou um político de articulação, de conversar. Então, eu acho que a sua principal bandeira é a questão de mobilidade urbana. Uhum. Se eu estiver errado, você me fala. É verdade. Qual outra bandeira ou quais outras bandeiras o teu mandato carrega, tirando mobilidade urbana? Deixa eu falar um pouco da mobilidade urbana, rapidamente, porque tem duas coisas que eu abracei, e que eu abracei mesmo. Uma, o Bruno Covas dizia, e o Bruno era visto naquela chapa com o João Dória, que o Haddad, quando resolveu implantar na cidade um programa de ciclovias, o Bruno Covas dizia assim: o Haddad pegou lá fez como faz um pizzaiolo, pega orégano e despeja orégano sobre a pizza. Assim fez o Haddad com o seu projeto de ciclovias. Não tinha um planejamento. Não tinha planejamento. Mal feitas, levava nada a lugar nenhum. Atrapalhava o comércio local. Tudo. Passava na porta da residência das pessoas e atrapalhava muitas vezes as pessoas. Um horror. O que o Dória fez? Eu pedi para ele, inclusive, ele paralisou o programa de vicinais. Os comerciantes mas só reclamavam dessa história, né? Assim que o Dória entrou, ele paralisou o programa. Eu apresentei um projeto de lei, projeto meu, para regulamentar a instalação de ciclovias na cidade de São Paulo. Hoje elas são vermelhinhas, elas são bem planejadas. Ainda tem muitas sem uso. Eu ainda sou um crítico do sistema ainda. Tem muita ciclovia desnecessária. Muita ciclovia desnecessária. Mas melhor do que era. Foi um projeto meu. E outra coisa, Wilson, que eu trouxe aí sim da nossa experiência juntos da EMTU. BRT Zona Leste. Você se lembra, Wilson, que nós fomos para Rio de Janeiro, nós apresentamos Curitiba. Esse projeto na época do Dória, não foi? Na época do Dória, começamos com Dória. Mas antes, lá, quando nós trabalhávamos juntos na EMTU... nós fomos no Rio. Nós fomos para Bogotá também. Bogotá. Não sei se você foi para Bogotá. Não, eu fui para Bogotá. Rio, Curitiba e Bogotá. Porque Curitiba é modelo de transporte público. Quando o Dória... Como que é? Transmilênio? Não? Como que é o nome do... chama BRT. Em Bogotá é Transmilênio. É Transmilênio, então. Em Bogotá é Transmilênio, Transmilênio. Né? O BRT de Bogotá se chama Transmilênio. Um modelo lindo, copiado de Curitiba. Copiado de Curitiba. E
Eu quero esse modelo para São Paulo, finalmente. O Dória gostou, o Bruno Covas gostou, mas as condições financeiras não eram favoráveis naquele momento. Para implantar um Para implantar, tão caro, tão grande. Agora é favorável, inclusive eu conversei com o governador Tarcísio, eu conversei. Ele vai liberar um pouco de recurso e nós vamos fazer agora o BRT Radial Leste, minha principal bandeira de luta. BRT Radial Leste. Para quem não sabe o que é BRT, eu ensino rapidamente. Vou explicar. É um modelo... É como se fosse um metrô de superfície, como se fosse um metrô de superfície. A pessoa paga fora, tem uma catraca. Tem uma estação. Tem uma estação e você já... O bilhete único, né? O bilhete é bilhete único. É um bilhete. Você já passa... Pode ser único. Quando o ônibus você já entra, já embarca direto. Já embarca, não tem catraca, não tem nada. Catraca, não tem nada. E o ônibus ele não corre na faixa direita, como é hoje. Ele corre no corredor central. Para ele não ter a concorrência com o trânsito local. Já está licitado esse projeto? Está licitado, está pronto para começar. Finalmente o TCM liberou. Nós vamos começar agora, esse ano ainda, o BRT Radial Leste. Vai ser um grande ganho. Um grande ganho. É a sua maior vitória como vereador? É a minha maior vitória. É uma grande vitória. Inclusive, vai desafogar o trânsito da Radial Leste e vai desafogar o metrô Radial Leste. Que são 8 anos batalhando com isso, né? 8 anos. Porque 8 anos. Né? Foi na nossa eleição. Exatamente. Dória, foi na sua primeira eleição. Estamos terminando o seu segundo mandato. Isso. 8 anos trabalhando. 8 anos. Para ver, muitas vezes as pessoas não têm noção da dificuldade que é tirar, muitas vezes, uma obra pública do papel. Foi uma luta. Precisamos de 3 prefeitos e de 2 governadores para nos ajudar. E outra coisa, Wilson, eu sou... O BRT vai vir de onde para onde, inicialmente? Terminal Dom Pedro. Dom Pedro. Começa no Terminal Dom Pedro. A primeira etapa vai até a Avenida Aricanduva. E dali da Avenida Aricanduva nasce outro trecho que vai até São Mateus. Vai passar pela Radial Leste? Totalmente Radial Leste. Totalmente. Depois da Avenida Aricanduva... Quantas pessoas vai beneficiar? Num segundo momento, ele vai da Avenida Aricanduva até o metrô Itaquera. E num terceiro momento, de Itaquera até Guaianazes. Vai revolucionar o transporte público dessa massa que vem da Zona Leste. Nesse primeiro trecho, no primeiro momento, 350 mil pessoas por dia. 350 mil. Nesse primeiro trecho. Mas o total é 1 milhão de pessoas por dia. 1 milhão de pessoas por dia. O metrô ali transporta 3 milhões, 4 milhões por dia. Então nós vamos desafogar um pouco o metrô. João, para quem não entende o papel de um vereador, qual que é a importância de um vereador para a sociedade? Acho que são 2 coisas, né, Wilson? Primeiro, aquilo que eu gosto de ser. E eu gosto do parlamento. Eu gosto do parlamento. Tanto que eu fui líder do PSDB, hoje estou no MDB. Eu fui líder do governo João Dória, fui secretário da Casa Civil e tinha que tratar com o parlamento, e hoje sou o presidente da Câmara. Então eu gosto daquela tribuna para defender bons projetos do prefeito, para defender bons projetos de colegas vereadores, para discutir o orçamento da cidade. Quanto vamos gastar em educação esse ano? Quanto vamos gastar em habitação esse ano? Qual o tamanho do investimento do recapeamento? E aí entra outra luta de mobilidade urbana. Então, você também apoiou muito o projeto Asfalto Novo, né? Sim. A gente falou do BRT. Sim. Falou de... Qual que era o primeiro que nós Ciclovias. Ciclovia. Mas tem o Asfalto Novo, né? Que essa cidade está completamente asfaltada. Nunca fizemos isso. Para você ter uma ideia. Vamos reconhecer aqui o trabalho do João Dória, que começou um trabalho de colocar, quando ele era prefeito, e eu vereador com ele, de colocar em ordem as finanças da prefeitura, Wilsinho. Você era chefe de gabinete, você se lembra disso. E isso desgasta, mas olha o resultado disso. O governo Haddad do PT gastava em recapeamento anualmente 150 milhões de reais. João Dória vem e dobra isso para 300 milhões de reais. Com o Bruno Covas, depois, nós continuamos nesse processo de melhorar as finanças públicas. Então, Haddad, 150 milhões, João Dória, 300 milhões, Bruno Covas dá um salto, 500 milhões de reais por ano em recapeamento. E eu sempre apoiando esse projeto. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes gasta 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano em recapeamento. Por isso que está tão bom. Por isso estamos fazendo tanto. E o prefeito promete que esse ano,
passa de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Aí a importância da gente estar lá na Câmara defendendo bons projetos, defendendo responsabilidade fiscal. E essa faixa azul de moto, como que você avalia? Ela é boa, tem dado certo a 23 de maio, a gente tem que aumentar isso. Porque também é um projeto que já tentaram em outros governos e nunca conseguiram Nunca implantar. deu certo. E agora parece que... Diminuiu o número de mortes. Diminuiu o número de mortes, mas a Câmara e o prefeito abraçaram essa história da faixa azul e ela realmente deu resultado e realmente virou um programa de governo que pode mudar prefeito, pode entrar, né? Pode fazer o que for, outro vereador. Aquela faixa ninguém tira mais, né? As pessoas abraçaram também, né? Não só os motociclistas, como também o motorista de carro. Né? Você lembra que... lembra não, ainda é assim. Infelizmente, em muitos lugares da cidade. É apertado entre a primeira e a segunda faixa, o motociclista, ou o motoboy, ele escolheu passar por ali. Então, ele acaba empurrando um pouco o motorista para as laterais. E quando o motorista é um pouco mais desatento, infelizmente, há alguns motoboys e motociclistas irresponsáveis que chutam carro, que quebra para-brisa, retrovisor, perdão. E com a faixa azul, isso acabou. Esse conflito entre motorista e motociclista acabou e a gente precisa estender para mais lugares da cidade de São Paulo. E só para a gente encerrar essa parte de mobilidade, o BRT, voltando na história do BRT, o que ele vai trazer? Porque a gente fala 350 mil pessoas. O que essas 350 mil pessoas vão ter de benefício com o BRT? Qualidade de vida? Sai mais tarde de casa? Chega mais cedo em casa? Qual que é o benefício para a população? Acho que são 3 coisas que o BRT provê. Eu vi porque eu viajei o mundo estudando BRT. É um transporte mais rápido, que é o principal. Ele é mais rápido, né? Ele vai concorrer mais ou menos com o metrô. Então, mais rápido que qualquer outro ônibus, porque ele corre na faixa esquerda. Inclusive, ele tem um chip que ele avisa o próximo semáforo. Olha, o ônibus do BRT, que geralmente são ônibus articulados ou biarticulados, o ônibus está chegando. Fecha o semáforo, o carro espera, a prioridade é do transporte público. Então, ele é mais rápido. Ele é um ganho para o cidadão que vai chegar mais rápido em casa. Segunda coisa, ele é mais confortável. Né? Ele é mais confortável, porque ele é grande, então dá até para o passageiro ir sentado, sua grande maioria sentado, e outros tantos podem ir em pé, porque ele é um passageiro, ele é um transporte urbano, ele pode andar a pé. E ele é mais barato do que um ônibus e mais barato do que o metrô. Você gasta hoje perto de 1 bilhão de reais para fazer 1 quilômetro de metrô, você gasta 200 milhões para fazer um BRT. Fora que as pessoas também devem diminuir o trânsito, porque as pessoas também devem... Né? Quando você tem um transporte de qualidade, as pessoas acabam deixando o carro em casa. Né? O que aconteceu em Bogotá. É o fenômeno de Bogotá que chama a atenção do mundo mais do que Curitiba. Curitiba é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Bogotá é uma cidade de 7 milhões. O trânsito em Bogotá parava, literalmente. Travava o trânsito. Aí veio lá o Peñalosa, que foi o prefeito que teve a coragem de tirar. O trânsito do carro já está ruim. Ele dizia... Desculpa, vai piorar um pouco. Nós vamos tirar uma faixa sua e vamos colocar o BRT. Tirou a faixa do ônibus e colocou o BRT. Teve muita chiadeira, Teve muita chiadeira, muita reclamação. Resultado, o cara hoje deixa o carro em casa. E vai trabalhar de BRT. Bom, e a gente estava falando do papel de vereador, e uma das coisas principais do papel de vereador é fiscalização. Fiscaliza serviços públicos, principalmente obras, ajuda o prefeito a governar, porque, querendo ou não, o vereador é o cara que fica quase que 24 horas em contato com a comunidade, né? Seja em visitas, seja os moradores procuram os vereadores na Câmara, e você assumiu um papel que assim, louvável, porque um dos nossos maiores problemas hoje na cidade é a tal da Enel, né? Fizeram um contrato ruim, onde o prefeito quer... o prefeito hoje não tem a caneta para cancelar o contrato. Fizeram um contrato de cima para baixo, oferecendo... Né? O prefeito fica de mãos atadas,
Tanto é que o prefeito Ricardo Nunes foi ontem levar um documento junto ao ministro de Minas e Energia e o presidente da Câmara, Arthur Lira, junto com o presidente do PMDB, deputado Baleia, e você assume uma CPI. É difícil a fiscalização. Você eles são prepotentes, porque muitas vezes eu vejo na fala da turma da Enel como se os caras fossem, como se estivesse tudo bem, como se eles não fossem agir de forma para resolver essa questão de falta de energia. O primeiro episódio aqui em São Paulo, meu filho vai voltar na quinta-feira. Meu filho ficou sem luz na escola até... Era quinta-feira e já passou para segunda. Se não tivesse um gerador, uma escola particular, se não tivesse gerador, ele não ia conseguir ter aula. Como que está essa CPI? Muitos paulistanos ficaram até uma semana sem energia elétrica por conta daqueles episódios, aqueles eventos que a gente chama de um evento climático extremo, e a gente reconhece isso. Realmente houve. Árvores antigas caíram sobre a fiação, desligou a energia elétrica de mais de 2 milhões de paulistanos. A Enel, no primeiro momento, mente, porque ela diz o seguinte: há 1.000 equipes nas ruas trabalhando. Não é verdade. Depois nós descobrimos que haviam apenas 300 equipes. A Globo filmou, né? A Globo filmou o pátio deles com os carros todos parados. Não era verdade. Mentiram pra gente, né? 300 equipes. Restabelecimento de energia elétrica levou até uma semana. Quantos alunos ficaram sem aulas? Quantos comerciantes ficaram com seu comércio, sua loja fechada porque não tinha energia elétrica? Quantas pessoas não perderam o alimento do mês porque estava na geladeira e não tinha geladeira, não tinha como deixar congelado os alimentos? Muita gente. E grande parte, Wilson, pode ir lá no mercado e comprar de novo tudo. Muita gente pode ir pedir uma marmita, pode almoçar num restaurante, mas milhares de paulistanos que perderam produtos em geladeira, comida em geladeira, não tiveram como repor. Eu entrei com processo contra eles, porque nessa história de pico, a minha máquina de lavar pifou. Aí fiz 3 orçamentos e tal, e aí eu tenho que falar, eles pagaram o justo. Mas tive que entrar com o processo. Mas porque há em contrato a obrigação de ressarcimento para produtos eletrodomésticos. Foi atrás, né? Mas produtos eletrodomésticos que queimem por pico de energia, por falta de energia, eles pagam. Mas o comerciante que perdeu lá alguns R$1.000, outros que perderam milhões de reais, ou a dona de casa que perdeu o alimento, eles não vão ressarcir. E a CPI, essa CPI que eu presido na Câmara Municipal de São Paulo, tem como objetivo, primeiro, descobrir o que aconteceu. Por que a Enel levou uma semana para restabelecer a energia elétrica? Segundo, ressarcimento, que pelo menos garantimos para aqueles que perderam um eletrodoméstico, como foi o caso da sua família. Terceiro, o que a Enel vai fazer para que isso não se repita? Esse é o grande desafio nosso, a gente está fiscalizando. Eles são complicados, pior... Eles estão cooperando com a CPI ou não? Respondendo tudo, sim. Respondendo tudo, sim. Inclusive, o presidente da Enel já esteve conosco. Eles estão... Nesse ponto, eu não posso reclamar. A reclamação nossa é que chegou janeiro, houve queda de energia elétrica de novo por conta de tempestade. Agora, em março, o centro da cidade, Wilson, a região ali de Santa Cecília, ficou sem energia elétrica por também quase uma semana. Inclusive, a própria Santa Casa de Misericórdia de Santa Cecília teve que adiar cirurgia, consulta, exames por ter ficado sem energia elétrica. Nós estamos jogando duro com a Enel. O prefeito de São Paulo já pediu que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem regula, deixar bem claro para o cidadão paulistano, principalmente, não tem nada a ver com o prefeito. A culpa é do prefeito. O Boulos mesmo, mentiroso, Boulos, ele vive falando, olha, o prefeito de São Paulo está assistindo de camarote a queda de energia, de energia elétrica em São Paulo. Senhor Boulos, nada a ver com o prefeito de São Paulo. É uma concessão federal, é uma concessão nacional, de responsabilidade do governo do PT. Se alguém tinha que fazer alguma coisa, é o governo do PT, que o Boulos
Paulo, aliás, apoia. E o prefeito Ricardo Nunes tem insistido para que a Aneel cancele o contrato com a Enel e coloque uma nova empresa na cidade de São Paulo. Como que a CPI pode ajudar ou está ajudando para que esse serviço público da Enel melhore? Nós estamos denunciando primeiro o descaso da Enel com a manutenção preventiva. Aquilo não foi por acaso, aquela demora toda, porque houve um sucateamento, houve um relaxo da Enel. A Enel foi abandonando gradativamente a manutenção preventiva. Houve uma redução dos quadros de funcionários. Eles tinham, quando assumiram a concessão em 2018 para 2019, eles tinham 23 mil funcionários. Hoje tem 15 mil funcionários. Então nós estamos denunciando esse tipo de descaso, redução do investimento e aumento dos lucros. Nada contra quem tem lucro. Essas são as medidas mais urgentes que você acha que eles têm que fazer? Tem que recuperar o nível de investimento, tem que modernizar o sistema e tem que recontratar funcionários. Isso está anunciado, denunciado, escrito e sugerido à Enel. Bom, vamos falar de um tema que é o que... Como que você tem visto a política municipal aqui em São Paulo? Olha, vamos falar, Wilson, desse governo que eu participo, inclusive, apoiando. Nós começamos com o João Dória. O João Dória percebeu, nós recebemos, não sei se você se lembra, recebemos com um déficit, um rombo de 7 bilhões de reais do Haddad e do PT. O João Dória colocou a casa em ordem, passou para o Bruno, deu continuidade. O Ricardo Nunes entende tudo de finanças públicas. Eu me lembro que ele foi vereador comigo, Wilson, e ele fazia aquelas CPIs de evasão fiscal. Muitas empresas, inclusive, que estavam na região aqui, estavam em São Paulo, foram, mudaram para cidades que ofereciam um ISS menor na região, mas operavam em São Paulo. E o Ricardo jogou duro, essas empresas estão voltando, estamos recebendo muita empresa de volta, a arrecadação aumentando, as finanças em ordem, e a gente pode hoje, então, ter um nível de investimento mais alto do que tínhamos em governos anteriores. E para isso me parece muito lógico que um governo que está indo tão bem deva ser reeleito. Então eu defendo a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Todas as pesquisas hoje já dão, e é cedo ainda para isso, mas já dão o Ricardo já ultrapassando o Boulos. Você acha que quanto ele... Porque ele ainda, querendo ou não, ele tem um desconhecimento, que é uma coisa natural, porque quem foi eleito foi o Bruno e ele era vice. Você acredita que quanto mais o conhecimento dele cresce, mais ele vai subir na pesquisa? Isso aconteceu até agora. Eu não tenho a mesma segurança que isso continue a acontecer. Ele já bateu na faixa dos 30%, o Ricardo Nunes. O PT Boulos não vai cair muito abaixo disso, né? Eles têm um presidente da República que apoia. O Boulos foi muito bem votado na campanha anterior, ele tem um recall também alto. Eu acredito que ele também fique por aí. A Tabata Amaral também não creio que cresça muito mais do que esteja hoje, já está hoje, na faixa de 8%, 9%, 10%. Há 2, 3 candidatos assim, de menor expressão que também vão fazer 2%, 3%. Eu acredito que o Ricardo Nunes vá para um segundo turno nessa faixa de 30%, 35%. E aí sim, num segundo turno, acho que ele vai ganhar bem do Boulos no segundo turno. Bom, você começou falando que você se filiou no PSDB em 1992. Isso. E agora você migrou para o MDB, que é o partido do prefeito. Qual que foi o motivo dessa migração? Poxa vida, eu saí de um partido que eu não queria sair. Eu saí de um partido onde eu fiquei filiado por 32 anos. Fui candidato a prefeito de Americana, fui candidato a deputado, fui candidato a vereador, fui líder de governo, fui líder de bancada, secretário da Casa Civil do Bruno Covas, presidente do partido aqui na cidade de São Paulo, coordenei campanhas de Mário Covas, coordenei campanha de Fernando Henrique Cardoso, coordenei campanha de Geraldo Alckmin, de José Serra. Sou um político social-democrata, sou um político de centro, mas o PSDB foi acabando nacionalmente, perdendo o projeto. Infelizmente, não gosto muito de citar nomes, não sou de criticar ninguém, mas acho que o próprio Eduardo Leite fez uma gestão muito ruim. Tiraram o direito do João Dória de ser candidato a presidente da República. O Geraldo Alckmin foi embora, Bruno Covas morre, vai embora. O Rodrigo Garcia não vence as eleições e o partido foi meio que definhando, perdendo o projeto. E pior, aqui na capital, sem uma diretoria clara. O Fernando Alfredo foi
presidente até 6 meses atrás. Depois fizeram uma intervenção, colocaram o Orlandinho. O Orlandinho abandona o partido, vai apoiar a Tabata. Gilson Barreto, que era vice, assume, fica 15, 20 dias, assume agora. Pasmem, senhores, para renovar o partido, assume Zé Aníbal. Que fase que a gente está vivendo. Ou seja, não define se a gente apoia o prefeito Ricardo Nunes. Todos os 8 vereadores do PSDB dizíamos lá atrás, nós vamos apoiar o prefeito Ricardo Nunes, é a continuação do governo Bruno Covas, vamos apoiar. O partido deu de costas para a gente, não definiu até hoje se apoia o prefeito Ricardo Nunes, se lança a candidatura própria, se apoia outra candidatura. E mais, absolutamente inviável ser candidato pelo PSDB porque não tinha uma chapa montada, não estava montando chapa. O Zé Aníbal, eu tive que ir embora. O Zé Aníbal não tinha diálogo? O Zé Aníbal é ruim de diálogo, né? O Zé Aníbal é ruim de diálogo. Ele chega para o prefeito e para nós na Câmara e diz assim, olha, a gente pode, achando que nós, com todo respeito, eu ainda afiliado no PSDB, achando que nós ainda éramos aquele partido gigante que nós éramos antigamente, ele diz o seguinte, nós queremos ter protagonismo. Nós queremos lançar o vice. E o prefeito ofereceu o vice para o governador Tarcísio e para o Bolsonaro, para o PL lançar, pelo tamanho deles. E ele disse assim, mais, e mais, e mais. Ainda que nós tenhamos o vice, se o Bolsonaro for apoiar o Ricardo Nunes, nós estamos fora. Quem vai recusar? O Bruno Covas nos ensinava. Apoio a gente não recusa, amigo. O Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Apoio a gente não recusa. Bom, mas você tocou num assunto que... Eu não sei se já fizeram essa pergunta para você, mas eu acho que é importante. Por que o MDB e não outro partido para você se colocar como uma opção de vice? O vice está... Porque você tem experiência, é querido na Câmara, tem boa relação com os partidos. O MDB, não que você não possa ser vice pelo MDB, mas aquela história de chapa pura sempre fica mais difícil o caminho, né? Claro. Impossível não é. O PSDB tinha o João Dória e Bruno, era chapa pura. Mas sempre o caminho fica com algumas pedras a serem vencidas, coisa que se tivesse num outro partido, de repente não, porque não tinha aquela questão da chapa pura. Por que você não foi para outro partido para tentar se colocar como candidato a vice? Primeiro, tem uma relação muito boa com o prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB. Meu amigo, foi vereador comigo, tenho uma ótima relação com ele. E era a minha primeira opção. Acho que é um partido ideologicamente parecido com o PSDB. Aliás, o PSDB saiu do MDB. E eu tenho um sonho, assim, muito mais do que ser vice. Eu quero ser presidente da Câmara de São Paulo. Hoje eu sou vice-presidente da Câmara, o Milton Leite é o presidente. No próximo mandato eu vou pleitear. Acho que no MDB eu tenho pouco mais de possibilidades. E também porque... Então você vai para a reeleição como vereador. Eu vou para a reeleição como vereador, está definido isso, estou decidido. E o vice, o prefeito Ricardo Nunes, ofereceu para o governador Tarcísio e o Bolsonaro, que pode ser tanto do Republicanos, que o governador Tarcísio está no Republicanos, quanto do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Eles já definiram por lá que o vice será do PL. E eles têm bons nomes para isso. O prefeito gostaria, por exemplo, que fosse uma mulher. De repente tem a Sonaira. Agora a Ruth Costa foi também para lá. Eles vão escolher um bom vice, não é meu foco. Se eu puder, um dia eu disputo a Prefeitura de São Paulo, um pouco mais à frente. Você disse que é um vereador ou um político que circula bem em todas as correntes. Mas eu te vejo, às vezes, mais ferrenho contra o PSOL. Não sei se é contra, né? Eles mentem muito. Então, como que vai ser essa relação na campanha que o PSOL tem um candidato com o Boulos? Vai ser mais dura. Vai ser mais dura, porque é um processo eleitoral. Eu acho que ali no processo legislativo eu tenho que conversar com todos e eu não me furto a conversar com o PSOL, com o PT, como eu converso com o PP, com o PL e outros partidos mais à direita. Mas eles mentem muito, contam muito mentira a respeito do prefeito Ricardo Nunes. Acabei de falar, o Boulos dizendo que a culpa é da queda de energia do prefeito de São Paulo. E o Boulos sabe que ele está mentindo. E também eles são muito incendiários, depredam patrimônio público, invadem área pública e privada, cometem esse tipo de crime contra o patrimônio público e privado. Pelo amor de Deus, São Paulo não pode nem pensar num retrocesso desse tamanho. Imaginou o Boulos prefeito de São Paulo?
Né? Como é que vai negociar num momento desse, até com a própria Enel? Não tem moral nenhuma, gente. Como é que vai pensar em investimento para a cidade de São Paulo? Quem vai confiar em investir na cidade de São Paulo? Mas nem de longe. A Câmara Municipal de São Paulo não vai nem confiar. Longe. Nós temos que combater, sim. Seria um retrocesso gigante ter um prefeito do PSOL ou como o Boulos na cidade de São Paulo. O Ricardo Nunes está indo tão bem, tão sério, equilibrado, moderado. Vamos continuar. Esse time está ganhando, nós não vamos mexer, não. Bom, eu tenho mais 2 perguntas para encerrar o programa, mas antes, nós temos um quadro aqui que é Histórias de Campanha. Todo mundo tem ou uma história engraçada ou algo para compartilhar. Você já andou compartilhando algumas histórias, mas pode ser engraçada, pode ser alguma curiosidade. Eu vou pedir eu vou chamar a vinheta, dá tempo da gente tomar uma água e você pensar numa história que você acha legal de contar, porque eu digo que as campanhas, principalmente em São Paulo que tem TV, é tudo bonitinho, o pessoal acha que é aquilo que está na TV, né? Claro. E campanha não pega pra capar. A gente não almoça, não vai no banheiro. Né? Tem N dificuldades. Então eu vou chamar a vinheta Histórias de Campanha. E você toma água, vai pensando numa história legal para compartilhar conosco aí. Tá bom. Vinheta Histórias de Campanha. João, qual uma história interessante ou engraçada ou interessante que você tem de campanha? Porque você fez campanha, né? 200 campanhas você já tem, né? Nas costas. A sua, dos outros. Realmente tem muita história. Eu fiz muita campanha. Sabe que eu vou só, antes de contar a história, que eu me lembrei de um momento interessante aqui. Mas, assim, para eu me eleger em 2016, vereador da São Paulo, ao lado do João Dória, um dos vereadores mais votados naquela eleição, né? De 1.000 candidatos, eu fui o 19º mais votado. Eu disputei 8 eleições. A primeira eu venci, disputei 7 eu perdi e na 8ª eu venci. Depois eu fui reeleito e agora vou buscar a reeleição. E eu fui eleito junto com o João Dória. E eu me lembro, assim, interessante, né? Eu vou contar aqui porque essa nossa relação com o João Dória é muito grande. Você me levou ao João Dória. Na eleição dele de governador, olha que interessante, e eu acho que você estava na van. Eu vou me lembrar aqui, mas eu acho que você estava na van. Na véspera da eleição do segundo turno, governador de São Paulo, o Márcio França estava chegando muito. No dia anterior, as pesquisas mostravam até assim um empate muito colado. Isso. Não me lembro se o... Teve um que deu um ponto na frente. O João ou o Márcio França? Márcio. O Márcio França. Uma deu o Márcio França um ponto na frente, uma outra deu empate técnico. Como o meio político acredita que essa reta final ela vai se refletir muito no dia da eleição, o João Dória estava no momento assim caindo um pouco e o Márcio França subindo um pouco. Muitos achavam que no dia da eleição haveria inversão e o Márcio França venceria as eleições. Tinham deputados que relataram que vieram do interior para comemorar a vitória do Márcio no Palácio. Assim como gente nossa achava que a gente podia perder a eleição. E nós tivemos, não sei se vocês se lembram, nós tivemos um evento no Capão Redondo, no metrô Capão Redondo. E dali nós íamos para o Tatuapé. Isso. E eu sou da Moca. Ia subir aquela rua lateral, a Tuiuti. Né? A Tuiuti. Subimos a Tuiuti num carrinho aberto. Isso. E fomos até a padaria, como chama aquela padaria? A Lisboa. Lisboa. Eu me lembro disso. Padaria esquina. Isso. Boa padaria. Boa padaria. E eu estava lá, e eu pedi uma carona. Falei, bom, Dória, vocês vão lá para Tatuapé, eu tô indo também. E fui na van com o Dória. Não sei se você estava nesse dia na van ou não. Tava a Carol... Não sei se o Daniel Braga... eu acho que eu fui direto pro Tatuapé. Encontrei vocês no Tatuapé. Mas você estava sempre junto. Mas naquele dia a van não estava tão concorrida, Wilson. Olha que detalhe. A van não estava tão concorrida, porque todo mundo queria entrar. Todo mundo queria entrar. Mas naquele dia havia assim, uma preocupação muito grande se o Dória venceria ou não venceria. E eu entrei, fomos conversando até lá.
Quando chega na Radial, no metrô Tatuapé, na esquina com Radial Leste ali, com a Tuiuti, nós saltamos da van, subimos num carrinho aberto, eu fui ao lado do Dória, e ali eu percebi o seguinte: nós vamos vencer a eleição. Eu falava: Dória, olha como tá. O clima pode não estar muito bom no próprio meio nosso, um pouco receioso, mas as pessoas davam tchau para ele, aplaudiam ele até a padaria Lisboa. Choveu muito. E dali o Lepic ligou e falou o seguinte: olha, vocês não querem passar aqui no 0 grau? E fomos para lá comer uma feijoada no 0 grau. Bom, chegou lá, para concluir, chegou lá, o clima já era outro, porque o Dória passou pelo Tatuapé e o Tatuapé mostrou o seguinte: nós vamos votar em você, João Dória. São Paulo mostrou: nós vamos votar em você, João Dória, nós vamos se eleger, João Dória. Ele chega no 0 grau, tendo uma feijoadinha, tinha um palquinho. É que ele dançou. Tinha um palquinho, tinha uma banda tocando uma música e ele cantou lá, né? Aquela música do Tim Maia. A semana inteira passei esperando. Não é assim? Para te ver cantando. E o Dória cantou muito animado, aquilo viralizou, aquele vídeo, ganhamos a eleição. Vamos falar desse vídeo um pouco? E aí vem aquele pessoal que metia o pau no João Dória durante a pandemia. O João Dória assumiu muito a questão da vacina e, infelizmente, há quem não fez a mesma defesa, e quem não gostava do João Dória mostrava aquele vídeo de vez em quando dizendo o seguinte: olha, o João Dória está aqui numa fazenda em Araçatuba fazendo festa, comemorando, e mostrava aquele vídeo que nada a ver, era um vídeo de campanha, já celebrando o último evento da campanha. O último evento da campanha. Foi aquele, o último local que nós fomos. O João Dória cantando a música do Tim Maia, muito legal aquele dia, e dali partimos para a vitória, e essa é uma história animada que eu tenho para contar de campanha política. E para encerrar, eu vou emendar 2 perguntas aqui. Como que o João Jorge vai ajudar a eleição do prefeito Ricardo Nunes? E como você vê o futuro de São Paulo? Quais são os desafios para o futuro de São Paulo? Eu ajudo na Câmara fazendo a defesa dos projetos que ajudam o prefeito a fazer uma boa gestão. Principalmente naquelas que buscam o saneamento das finanças públicas. Hoje o prefeito tem melhores condições de fazer uma boa administração, porque a gente vem fazendo isso durante os últimos 8 anos. Começou com João Dória, Bruno Covas e ele próprio. Eu tenho feito essa defesa, estou ajudando. Uso as minhas redes sociais para divulgar o trabalho do prefeito. Tenho uma base política muito grande, eu levo o nome do prefeito porque acredito nisso. Não só na Moca, onde eu moro, mas em toda a Zona Leste e toda a cidade de São Paulo. Eu frequento igreja evangélica e levo o nome do Ricardo Nunes porque acho que ele é o mais confiável, o mais preparado para continuar a administrar a cidade de São Paulo. Fui para o partido dele, o MDB, então acho que isso também pode ajudar, um ajuda o outro. E eu posso dizer para você, eu estou bastante otimista com a cidade de São Paulo. Bastante otimista, Estado de São Paulo. Nós temos um ótimo secretário de Educação, o Padula. Os índices vêm melhorando, os prédios vêm melhorando e não falta mais creche na cidade de São Paulo. Nós pegamos faltando quase 100 mil vagas em creche. Hoje zeramos. Melhorou. Vamos falar de pavimento. Nós estamos melhorando o pavimento da cidade de São Paulo com asfalto novo. Nós vamos melhorar ainda mais o sistema viário da cidade de São Paulo. Vamos melhorar o transporte público. Estamos fazendo o maior programa habitacional da história de São Paulo. Então, mais gente vai ter onde morar. Estamos tomando medidas contra a enchente. Não haverá tantas enchentes como nós tivemos em anos anteriores. Vamos melhorar a cidade de São Paulo nesse quesito enchente. Estamos fazendo também, parece exagero, mas é a pura verdade, um programa de piscinões, como nunca aconteceu antes na cidade de São Paulo. Muitas coisas boas acontecendo. Parques, a cidade de São Paulo vai ter mais parque, vai ter mais verde, um melhor meio ambiente, o trânsito vai melhorar com BRT, com metrôs, e aí essa parceria muito boa. Atenção, São Paulo, não podemos perder isso. A parceria do prefeito com o governador Tarcísio de Freitas, ela é muito boa. Como é que você vai colocar um prefeito do PSOL para lá, vai conversar depois lá com o governador do Republicanos? Vai dar tilt, vai dar curto-circuito. Então, eu estou muito otimista que já estamos melhorando a qualidade de vida na cidade de São Paulo e as boas notícias dizem que melhoraremos ainda mais. João, obrigado pela entrevista. Obrigado. Adorei você compartilhar um pouco do seu mandato, sua história, sua relação junto com o prefeito e seu próximo desafio, que é a reeleição.
É a reeleição, 6 de outubro. Não posso pedir voto, não é isso. Mas 6 de outubro eu sou candidato à reeleição como vereador da cidade de São Paulo. Só vamos pedir uma coisa, uma coisinha só, para me seguir na rede. Isso. João Jorge Oficial. Obrigado. Bom, para você que nos acompanha nesse novo episódio do podcast Política Real, junto com o Portal IG, muito obrigado. E não se esqueça, nos siga nas nossas redes sociais e dê seu clique no YouTube. Valeu e até o próximo episódio.